Eu queria, em nome da Secretaria Executiva da Plataforma Brasileira de Política de Drogas, antes de mais nada, agradecer ao Tapera Taperá por nos receber. É uma alegria estar aqui. Aos nossos convidados e convidadas por toparem essa empreitada. A minha fala é muito rápida e institucional, mas eu não queria deixar de registrar que hoje a gente vivencia o final de uma jornada muito rica, muito complexa e que nos permitiu muitos aprendizados e que é mesmo uma celebração estar aqui hoje, dando esse passo. Queria só contar um pouquinho para vocês esse projeto. Esse projeto nasce, a ideia dele nasce há muito tempo, e a gente tem hoje, na verdade, a alegria de ter muitas etapas da história desse projeto num mesmo lugar. Esse projeto tem origem em um projeto análogo do Instituto de Defesa do Direito de Defesa, que chama-se Olhar Crítico. A gente tem aqui a Cristina Ochoa, que está nessa construção desde lá, e também participou da finalização desse projeto com a gente. Mas eu não poderia deixar de registrar que a Harumi tirou esse projeto do papel com a gente na Secretaria Executiva da Plataforma Brasileira de Política de Drogas, vem trabalhando nele de uma maneira espetacular e nos levando para frente o tempo todo. Ela e a Cris nos empurrando para que isso saísse do papel e se tornasse a realidade que hoje se tornou. Obrigada, Harumi. Obrigada, Cris. Uma palma para vocês. Na verdade, era esse o principal registro que eu queria fazer, gente. Que a gente tenha um ótimo trabalho e eu vou deixar a fala com vocês. Obrigada a todas e todos. Consultem, usem a distribuição. Começa hoje, mas a ideia é que a gente consiga ter esse material cada vez mais na mão de todo mundo, circulando e qualificando o nosso debate. Um bom trabalho para a gente. É isso. Obrigada, Lu. Obrigada a todo mundo que veio. Enfim, como a Luciana falou, também não vou me alongar muito, mas estar aqui hoje é realmente respirar aliviado, porque foi um processo bastante complexo, mas ao mesmo tempo delicioso de fazer. E, rapidamente, assim, vou apresentar um pouco o guia. O guia está à disposição de forma gratuita lá fora. Esse guia, desde o começo, desde quando a gente começou a desenhar esse projeto, no final de 2016, nós e o Tarso Araújo, que é o autor desse guia, que não sei se ele vai vir, mas a gente teve uma grande preocupação de construir um guia e não um manual. A princípio, a ideia era que fosse um manual de drogas para jornalistas. Mas aí a gente começou a achar esse nome manual muito, perdão da palavra, muito caga-regra. Decidiu fazer um diferente que, enfim, servisse de fato como um instrumento de apuração, né? A gente sabe que hoje as relações não permitem que a gente faça longos aprofundamentos sobre as pautas. A gente entende que o tempo do fechamento é absurdo, insano, e a gente não tem tempo para absolutamente nada. Então, tomando como princípio a pressa da apuração, tentou construir um material que pudesse ser, de fato, um instrumento útil sobre drogas. Então, a gente não queria construir um material que virasse depois um peso de papel, um apoio para telefone na mesa, mas que fosse um material que pudesse ser, de fato, consultado e que pudesse também, a partir dele, gerar outras... A partir dele, gerar outras pautas, né? E é curioso porque a gente fez um pré-lançamento desse guia ano passado, num evento de jornalistas e fontes de um lado, né? Um objetivo meio de aproximar essas duas pontes da reportagem, a fonte e o repórter, né? E foi um evento muito interessante, muito rico, mas que a tônica do evento foi aquela coisa bastante de senso comum, né? A imprensa cobre mal, a imprensa, a mídia... sempre enviesada. Então, a gente quis, nesse evento de hoje, sair um pouco desse binarismo, dessa polarização e trazer para o debate propostas, de fato, para os jornalistas que aqui estão, e não só para os jornalistas, mas para as pessoas que são consultadas, são fontes. Que eles também consigam sair da chave ou do discurso médico ou do discurso jurídico e mostrar que a política de drogas ela é transversal e ela tem 1 milhão de outros campos entre esses dois polos, né? Então, pensando nisso, a gente faz hoje, aproveitando o gancho do Carnaval, que é um momento onde o uso e a venda de drogas ela está a todo momento nos jornais, aproveitando também o próprio vácuo nas redações nesse período de pautas, enfim, para fazer um debate propositivo, né? Sair um pouco dessa chave a mídia ruim, a mídia cobre mal, para qualificar de fato o debate, porque eu acho que é para isso que a plataforma surge, é para isso que a gente está aqui, né?
Então é isso, sem mais delongas, passo aqui a palavra para a Marina Toge, que é representante da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, e vai levar adiante hoje essa discussão, no formato de entrevista, mas que depois a gente vai abrir para as perguntas. Luiz Guilherme Paiva, que é ex-secretário nacional de Política sobre Drogas no Ministério da Justiça e hoje é atual coordenador-chefe do Departamento de Estudos e Processos Legislativos do IBCCRIM. A Maria Angélica Comis, que é ex-coordenadora municipal de Política de Drogas de São Paulo, e hoje está à frente do EDLEI, Centro de Convivência EDLEI, que é uma organização que trabalha com redução de danos na região da Luz, em São Paulo, há mais de 18 anos. E o Maurício Fiore, meu colega, amigão, companheiro da plataforma, que é o coordenador científico da plataforma e também foi um dos revisores técnicos junto com a Maria Angélica, do Guia. Então, sem mais delongas, passo a palavra para a Marina. Valeu. Olá, boa tarde, boa noite. Enfim, está claro ainda, está desgraça desse horário de verão, a gente fica meio confuso. Estou muito feliz que tem um microfone, porque eu sou uma pessoa que fala baixo, inclusive no microfone. Então, se vocês não estiverem ouvindo, vocês façam um sinal. Assim. Agradeço aos três pela presença. Eu vou ser completamente coadjuvante aqui. Eu vou fazer só uma primeira pergunta, como quase uma... não vai chegar a ser uma provocação, para a gente começar a partir daí a fazer um debate, fazer uma conversa. Vocês também sintam-se livres a perguntar entre si. E eu vou começar com uma pergunta que eu confesso é um pouco de forçação de amizade, com o tema do carnaval. Mas eu acho que vocês vão me perdoar um pouquinho. A gente sabe que, junto com Salvador, o Rio é aquela cidade que é o símbolo do carnaval, né? Você fala carnaval, você pensa Rio e Salvador. Só que as notícias do Rio, ultimamente, estão pipocando, com perdão do trocadilho, com os tiroteios que fecham as linhas amarelas, a linha vermelha e tal, aquela coisa que fecha a cidade. E a gente vê muito a cobertura focada nessa questão da apreensão de armas, da política de segurança pública, do Ministério da Justiça, estando lá ou deixando de estar, de falar de masoquismo ou deixar de falar de masoquismo, e muito pouco, ou quase nada, arrisco dizer, da cobertura e do debate se passa pela questão da ligação disso com a atual política de drogas do país, ou, se for o caso, como causa, né, dessa situação de não só no Rio de Janeiro, mas na própria Salvador, no Ceará, enfim. Se vocês fossem editores, hoje, de uma mídia qualquer, escolham uma de sua preferência, e vocês pudessem mandar e tocar o pau na mesa e falar, não, amigo, você vai fazer esta cobertura desta maneira, que conselhos e que indicações vocês dariam para os repórteres de vocês? Bom, boa noite a todas e todos. É um prazer estar aqui. Quero agradecer o convite. Demais, é uma batata quente mesmo. Bom, eu acredito que, se eu fosse editora de um jornal, eu ia indicar para os meus jornalistas pesquisarem quem são realmente os traficantes, né? Quem são as pessoas que estão por trás da chegada das substâncias no país, né? Quem está por trás do proibicionismo que existe no Brasil. Eu acho que a coisa da investigação, ela seria fundamental, uma investigação sem corrupção, né? Vamos pensar no ideal. Então, uma investigação sem corrupção, então, a gente poder chegar realmente a perceber quem são as pessoas que estão envolvidas com o narcotráfico. Porque as pessoas que estão no morro vendendo substâncias são apenas varejistas, né? E que estão lá porque precisam de dinheiro, precisam trabalhar. A gente está num país que a taxa de desemprego é altíssima. Mas o que está por trás do proibicionismo e que faz com que a gente tenha guerra pautada na área de álcool e drogas? Acho que eu começaria por aí. E também para tentar discutir e pedir para os meus jornalistas investigarem por que o álcool, que é a substância que nós temos aqui, a prevalência no Brasil, né, de 16% da população que faz uso, que tem problemas em decorrência do consumo de álcool, por que ele ainda é veiculado na televisão? Tem propaganda de álcool por quê ainda? Né, sendo que é uma substância que tem causado grandes problemas. Então, são algumas questões que, na verdade, os jornalistas iriam encontrar algumas respostas muito pautadas na política.
né? Porque a gente sabe que a gente já teve diversos, em torno de 60 pedidos de proibição da propaganda do álcool na televisão, e eles foram arquivados no governo federal, por exemplo. Então, o que está por trás de tudo isso? Eu acho que seria uma pauta mais realista, né? Porque a gente está falando de altas quantidades de substâncias que entram no país e que não é a pessoa que está ali no morro que é responsável por essa substância, né? Ela é o vendedor final. Mas quem são as pessoas, né? A gente tem helicópteros, tem aviões, tem fazendas particulares, né? Onde que começa essa história? Eu acho que é fundamental começar por aí. Bom, boa noite, obrigado também pelo convite, pelo debate. A batata é quente mesmo. A gente costuma muito criticar a imprensa e se colocar no lugar é um exercício interessante. Mas o que a Angélica colocou me lembrou de uma passagem. Uma vez me pediram uma entrevista para falar sobre essa sua proposta de mas e o tráfico, o que está por trás, quais são as rotas, tem sempre essa pergunta, né? Quais são as rotas, de onde vem a droga, para onde vai? E aí eu tentei fazer isso, que aparentemente não é muito bonito fazer, que é tentar rebater com uma outra pauta, mas eu falava, olha, realmente tem a questão do fluxo das drogas, de onde vem, para onde vai. Mas existe uma questão que é muito ignorada, que é a questão financeira, né? É senso comum imaginar que o dinheiro da economia do tráfico fica na favela ou fica com quem atravessa a fronteira da Colômbia com o Brasil. Esse é um dinheiro muito grande, é uma questão de ir atrás, tal. Aí a jornalista me perguntou, não, mas é possível investigar? Existe condição de investigar isso? Eu falei, olha, sim, existem tecnologias novas de investigação que estão indo atrás do dinheiro de crimes, como, por exemplo, está sendo feito agora, no caso de crime de corrupção. Existe uma maneira de ir atrás, não é esse o problema, né? Aí a manchete foi assim, especialista sugere lava-jato para drogas. A última coisa que eu queria era uma lava-jato para drogas. Mas tudo isso para contar essa historinha para dizer que vamos fazer delações. Não é o objetivo da minha provocação de volta, que deu olimpicamente errada, era justamente pontuar que deslocar um pouco o foco do problema. E aí a minha sugestão seria muito parecida com a da Maria Angélica nesse sentido. Como fugir do senso comum da cobertura, tanto de quem pergunta quanto de quem responde. Drogas aqui nem futebol, né? Que tem aquela coisa, ficar sempre perguntando a mesma coisa, o jogador sempre responde a mesma coisa. Tem aquele caso clássico também do jogador que respondeu alguma bobagem. O jornalista perguntou, por que você sempre responde a mesma coisa? Aí ele pergunta, porque você sempre pergunta a mesma coisa. Uma maneira de fugir desse senso comum, de quem pergunta e de quem responde, é justamente pontuar um problema distinto daquele que se apresenta de maneira comum, de maneira ordinária. Isso não é uma coisa simples de se fazer, porque esse sistema todo que leva a gente ficar prestando atenção na apreensão do morro e não no problema mais amplo, se dá também porque todo o sistema é construído, e foi construído de maneira a ser medido, o sucesso desse sistema é medido a partir desses indicadores. Então, quando os países se avaliam no sistema internacional de controle de drogas, eles se avaliam desse jeito. Então, não é culpa da imprensa que elas vão atrás de apreensões e de prisões. É assim que o sistema internacional de política de drogas se avalia. E os relatórios anuais dizem quanto o seu país apreendeu de drogas, quanto que a sua polícia apreendeu na fronteira, quantas pessoas foram presas por esses crimes. Então, é essa linguagem pela qual se comunica o sucesso ou o fracasso das políticas que são das políticas institucionais. Fugir disso não é simples, não é fácil. Precisa construir indicadores novos para a política. E aí a minha sugestão, na verdade, seria, vamos tentar medir o sucesso de uma intervenção
no Carnaval, por exemplo, não pela quantidade de drogas apreendidas ou pela quantidade de pessoas presas, mas quantas pessoas procuraram um serviço de saúde, quantas pessoas tiveram algum problema decorrente do uso. Esse problema decorrente do uso, eu estou furando os olhos da Maria Angélica, que me adiantou aqui uma pauta que ela queria dizer. Quantas pessoas tiveram problema decorrente do uso por causa de adulteração das drogas? E aí você consegue puxar uma nova pauta. Por que essas drogas chegam adulteradas? Existem maneiras de reduzir a adulteração? Existem maneiras de controlar isso? Como que isso poderia ter sido feito? Então, a minha primeira sugestão como editor seria um pouco essa. Olha, vamos buscar indicadores diferentes para avaliar se a política de drogas deu certo no Carnaval, nesses 4 dias. E aí eu buscaria alguma coisa relacionada, de primeira, assim, com indicadores de saúde, mas existem muitos outros. Quantas pessoas tiveram acesso aos serviços? Né? Quem que procura? Qual é um turista que chegou? Como é que ele? Que informação ele obteve a respeito das substâncias que estavam disponíveis ali para ele? Coisas desse estilo poderiam ser interessantes para uma cobertura diferente. Bom, agradecer também, embora eu tenha participado da montagem, agradecer, mas principalmente a Harumi, que me colocou aqui meio cabotinamente, mas eu seguiria um pouco a linha do Guilherme. Eu sempre acompanhei muito mídia, assim, e mídia e drogas. Eu sempre gostei desde criança de TV e jornal, e aí com drogas há muito tempo. E hoje, eu acho que tem uma diferença na cobertura, e aí eu vou dizer as pautas que eu pensei. Melhorou muito, você tem reportagens específicas, investigativas, ou de panorama, que são muito boas hoje, que fazem balanço. Então, eu participo do prêmio de Mídia e Drogas Gilberto Velho, que a Julita Lengruber organiza no Rio, né, no SESEC. E aí você vê que você tem reportagens profundas que fazem um pouco esse questionamento sobre que tipo de métrica, quais outras alternativas nós teríamos, mas o problema está no cotidiano. Eu acho que esse é o ponto, é o cotidiano do jornalismo que pega. Isso já era assim antes. Lembro que lá atrás, final dos anos 90, ali tabulando Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, você via dentro do mesmo jornal a diferença de cobertura. O jornalista que era da área, ou que tinha alguma ligação mais densa com o tema, fazia uma cobertura, investigava mais, trazia mais, saía do senso comum. A pauta cotidiana, por exemplo, cobrindo a guerra no Rio, né, ela reforça, e ela vai reforçando o senso comum, ela se ampara no senso comum e ela reforça o senso comum. Então, acho que esse é o desafio. E aí, o que eu sugeriria de pauta, a primeira, por exemplo, é essa o Rio, acho que é um bom exemplo. O Rio e o pessoal do Rio que estuda violência diz isso, né? A violência no Rio, se você pegar os índices de violência em algumas cidades do Nordeste, por exemplo, ou mesmo no Rio Grande do Sul, que cresceu muito nos últimos tempos, não é pauta como é o Rio. E um dos motivos, não é o único, é que para chegar no Projac você tem que passar, né, pelos túneis. E aí isso tem um impacto que acontece no Rio, não estou minimizando. Mas, na verdade, a guerra é cotidiana no Rio de Janeiro. E a guerra cotidiana, essa aparece pouco. E quando ela aparece, ela fica encoberta nessa guerra às drogas. 10 mortos, 12 mortos, 3 mortos, 4 mortos. Né? Então, acho que uma pauta que a gente consiga, um pouco na linha do que o Guilherme disse, quantificar, medir o número de mortos, o número o orçamento envolvido nisso, né? Que a atual política coloca na relação entre drogas e violência, nem precisa ir muito, é só drogas e violência, eu acho que seria uma pauta muito interessante. Mas que vá além da ideia de que 10 mortos, 8, 7, 2 que sejam, num dito confronto, se naturalize porque a maior parte dos homicídios é assim, quando se dão nesses lugares, é assim que é avaliado. Não, a polícia diz que ali era um confronto, provavelmente, se a própria polícia matou,
era um confronto com traficantes armados, ou, quando aparecem corpos, era um provável conflito entre traficantes de drogas. E isso, se a gente mensurasse isso e colocasse do outro lado os dados, bom, esta guerra se dá em nome daquela métrica que é a proteção da saúde pública. É para isso que a gente tem esta política. É fazer com que as drogas cheguem menos nas pessoas, se chegarem, que cheguem mais caras e mais difícil acesso. Vamos medir se elas estão chegando mais caras, e ver quais são os dados. Não temos muitos dados, mas se a imprensa pressionasse por esses dados, também seria um caminho. Então, essa seria uma boa pauta. Para partir daí, então, se não está adiantando, porque aí tem cruzamentos básicos, assim, você pega então o índice de homicídio em São Paulo caindo há já uma década e meia, né? E índices em outras cidades crescendo muito. Diminuiu o consumo em São Paulo de drogas? Temos indícios de que o consumo de drogas diminuiu? São perguntas que não são necessariamente de pesquisa, mas são também de jornalista. Espera aí, então o homicídio não... Qual é a diferença entre São Paulo e Rio? Se consome menos droga agora no Rio mais? O Rio voltou a explodir porque está se cheirando mais? Acho que essa era uma pauta. E a outra, só encerrando, seria... o prêmio do Gilberto Vera esse ano foi para uma pauta numa comunidade terapêutica, meio uma clínica, né? Bom, aí vem o que é clínica, o que é comunidade terapêutica hoje em dia, né? Mas que o cara se infiltrou ali, né? Ele passou a seguir, eles colocavam os internos para trabalhar, para arrecadar dinheiro, vender no Farol, e fez uma reportagem assim, que ela é até meio bagunçada, mas muito interessante, e isso falta também, né? O jornalismo investigativo, que eu acho que isso você gosta bastante, então eu pautaria, por exemplo, a Cracolândia, não ficar só ali na luz e mostrando, o conflito, bomba, claro, isso é importante, mas vamos lá nos hospitais, né? Vamos entrar no hotel do DBA de alguma forma, mas sem o sensacionalismo necessário. Claro, tem que mostrar o que está acontecendo, mas acho que o jornalismo que não fica simplesmente morreram mais 3, houve conflitos com a polícia, né? Acho que esses são caminhos de pauta que eu acho que podem ser interessantes. Eu vou fazer só mais uma questão e depois acho que é bacana a gente ouvir um pouco perguntas e dúvidas de vocês, se vocês tiverem. Aí eu abro, vocês levantam a mão, vocês se inscrevem comigo e eu passo o microfone, tudo bem? Não só uma questão que me ocorreu agora, por exemplo, mais recentemente com essa questão de liberação do uso da maconha em alguns lugares, aqui no Uruguai, nos Estados Unidos primeiro e tal, como, de repente, o tratamento jornalístico ou a pauta pela maconha, de repente, começou a se transformar, de certa forma, uma coisa que ela é vista já de um ponto de vista ou científico ou saúde, um pouco mais, muito mais do que outras drogas ilícitas, e mais do que drogas lícitas. As drogas lícitas não são nem cogitadas, né, como pauta, não, assim, só quando dá acidente em rodovia, feriado. Pô, desculpa, falei palavra. Então, como é que vocês acham que existe um caminho ou um prognóstico? Vocês acham que aí já é achismo, um pouco da experiência de vocês, de repente, em outras observações, numa questão de um crack da vida, de uma cocaína da vida, de ser tratado com menos estigma e um pouco mais nessa linha de factual mesmo, menos preconceituosa, talvez? Não só eu falo por último. Não sei se eu entendi bem, assim, mas eu acho que a maconha ela é a porta de entrada de tudo, do debate, né? Vai ser com ela, e não tem muito jeito. Eu acho que a maconha vive hoje o seu grande momento cultural. Ela é uma droga em ascensão cultural. Ainda estamos muito longe de uma mudança, por exemplo, no Brasil, mas claramente ela é muito mais aceita do que era antes. Mas é o que você disse, é incrível como na pauta a gente discutir, a gente tem que discutir a questão da maconha, mas a gente não discutir o álcool, né?
por uma questão básica aí de prevalência, uma questão básica de saúde pública, de fato. Não quer dizer que a maconha não seja, né? É que realmente ela acaba atraindo... Então, é mais ou menos assim, sendo bem esquemático. A maconha fica na polêmica. Ela vende bem como pauta, porque ela é a pauta da polêmica, e ela é a pauta também acessível, ela é a pauta... Ela tem humor, né? O maconheiro tem vários estigmas, mas é uma pauta que ela serve bem, ela serve como divisor, como polarizador de liberal ou conservador, ela funciona bem para isso, para a polêmica. O álcool fica o fantasma. Né? O álcool fica... Uma pauta apareceu essa semana na Folha, por exemplo, a coisa do consumo por terceira idade, né? Mas é raro, lentamente está se tratando, mas é muito raro, e aí podemos discutir os motivos de por que o álcool... E aí você imaginar, tirando os homicídios, você imaginar, são quase 40 mil mortes por transporte no Brasil, anuais, uma parcela considerável pode ter a ver com álcool, né? A gente não tem aí os dados muito claros, mas pode. Então, e aí ele fica como droga fantasma, que parece que não tem a ver com política de drogas, né? E aí vem as drogas, aí vem o estigma pesado, aí que é cocaína e crack. Aí é a droga, aí é a guerra às drogas, aí é o Morro do Rio, aí, ou é a Cracolândia em São Paulo, ou as Cracolândias espalhadas. Então, essas três... Não parece que a gente está falando de política de drogas. E isso acho que que o guia, né, espero que ele ajude na hora assim, do jornalista, no cotidiano, perceber que nós estamos falando de política de drogas. Cada droga vai exigir uma política, sim, mas tudo isso é política de drogas. O fantasma do álcool, no sentido de que ele não aparece, não é regulado, o polemismo em torno da maconha, que fica muito em torno dela, é a droga ilícita mais consumida também, claro. As características dela indicam isso, mas fica o polemismo que muitas vezes não sai do polemismo, fica uma coisa... controvérsia é bom, polêmica não é bom. A polêmica esvazia, né? Então, e essa coisa da guerra às drogas com o crack, ou o estereótipo do craqueiro, e aí, bom, mas são todas substâncias e a gente não consegue lidar. Eu acho que a melhor substância nesse ponto, que a gente melhor lida ainda, embora é o tabaco. Não só como política, mas na forma como a imprensa cobre. Porque aí há um certo equilíbrio, né? Hoje mesmo está sendo discutido no STF a questão dos aditivos de sabor, e aí você vê que há pelo menos um equilíbrio entre, mas a empresa tem liberdade de adicionar ou não. Aí, esses são os termos a serem discutidos em política de drogas. Qual o papel do Estado? As pessoas, vamos proibir? Não vamos o cigarro, mas, peraí, mas tem uma questão de saúde pública. Quais são os danos? Mas tem uma questão de liberdade, tem uma questão de liberdade comercial. Quais são os danos se você reduzir o aditivo? Quem vai perder emprego? Essas coisas tem que trazer isso para o debate, e não ficar nesse polêmica da maconha, não falar nada do álcool e guerra às drogas, cocaína. Eu acho que esse é colocar os termos. Qual o papel do Estado para cada substância? Essas são as pautas em cada uma. E aí o prognóstico, acho que... Só que não adianta. A maconha vai seguir sendo a pauta por muito tempo, e ela vai ser o carro-chefe do debate, como está sendo em outros países. Isso não é a gente aqui discutindo que vai escapar disso. Eu peço até desculpas, porque às vezes eu sou um pouco mais ácida na colocação das palavras, mas eu acho que a hipocrisia, né? A hipocrisia em relação às substâncias, porque quando o Maurício fala, né, da polêmica da maconha, né, do consumo de álcool, né, poxa, o carnaval é uma época que o consumo de álcool é absurdo, né? E aí eu falo dessa acidez e da hipocrisia, porque a gente tem um Estado que proíbe as substâncias, né, dessas ilícitas que a gente está falando, mantém minimamente regulamentado o álcool, fez um trabalho interessante com o tabaco de regulamentação, né? Então, hoje a gente houve uma diminuição da experimentação do início de consumo de tabaco no Brasil, então diminuiu a prevalência de usuários de tabaco. Então, tem a ver com a regulamentação, né, de não poder fumar nos ambientes fechados. Então, tem toda uma educação, a retirada das propagandas da televisão, isso pode ter contribuído também. Mas a gente tem, por exemplo, a banalização das drogas sintéticas, né? E, inclusive, também dos inalantes, do famoso lança-perfume, que hoje em dia tem o apelido de loló, né? Porque
são substâncias que, muitas vezes, as pessoas consomem. Ah, vou tomar uma balinha. Né? Uma balinha significa tomar um comprimido que o princípio ativo se chama MDMA, metileno dióxido metanfetamina, que é uma substância, né, que foi usada já com fins terapêuticos na década de 60 e que, por conta do proibicionismo e sem embasamento científico, foi proibido. Então, aí já vem a hipocrisia, né, porque não teve embasamento científico nenhum para proibir a substância e ela foi proibida. E aí, hoje, todo mundo fala, é uma balinha. Só que uma balinha aqui entra no país proibida, ou ela é produzida clandestinamente. A gente não sabe se todos os comprimidos têm o MDMA. E, muitas vezes, esses comprimidos têm diversas outras substâncias que podem causar mais danos do que o próprio MDMA. E a gente observou, né, eu trabalho com redução de danos, e a gente observou que no Carnaval, no Rio de Janeiro e em São Paulo, a balinha ficou muito famosa. Ah, eu vou tomar um MD. Não precisa ser só em comprimido, porque ele também tem outra forma de administração. Ele vem em cristal, diluído na água. Né? E a gente não sabe o que tem dentro. E por conta de toda essa discussão da política de drogas, da legislação, a gente não pode testar. Né? Não tem a clareza da possibilidade dessa testagem para a gente saber o que as pessoas ingerem. Então, quando eu falo que a gente tem que deixar de ser hipócrita, é de saber que as pessoas consomem substâncias. Agora, a gente precisa entender o que as pessoas estão consumindo. Porque isso é difícil. Muitas vezes a pessoa chega a óbito porque o médico não sabe como agir. Ela achou que tomou uma substância, falou no hospital que era tal substância, o médico dá um medicamento para tentar reverter, e aí não era a substância, e aí a pessoa pode ir a óbito. Então, essas questões elas são muito mais importantes do que se a gente vai aprender as pessoas, a quantidade. Eu vi uma matéria esses dias do quanto que aumentou as apreensões no aeroporto de Guarulhos, né, principalmente de drogas sintéticas. Em torno de 400%. Mas vocês acham que aumentou porque as pessoas estão trazendo mais drogas ou porque a polícia agora resolveu mostrar serviço? Né? A gente não sabe isso. A gente sabe, por exemplo, em 2014, tem uma substância que ela é análoga ao LSD, ela é parecida com o LSD, que são N-bomes. Vendida em blotter igual ao LSD, foi proibido em 2014, mas por que ela foi proibida? As pessoas passaram mal e foram para o hospital e descobriram que ela tinha tomado N-bome, ou porque apreenderam N-bome, ele não era proibido, e aí precisavam ter uma solução, né? Aprendemos jovens universitários com uma substância que não era LSD. E agora, o que a gente vai fazer? Torna a substância proibida para poder prender e dizer que prendeu o traficante. Né? Não foi porque fizemos um estudo que essa substância vai causar tais danos. Então, quando a gente fala da hipocrisia, a gente está falando de tudo isso. Né? E a cada ano, a gente tem novas substâncias sendo produzidas. Por quê? Porque aí proibiu o N-bome, tudo bem, a gente muda a molécula e faz outra coisa parecida. E essas coisas parecidas, a gente não tem dado a longo prazo em relação ao consumo. Por quê? Porque durante muito tempo foi muito difícil fazer pesquisa sobre essas substâncias. Eu tenho um colega, o Eduardo Schemper, que é um neurocientista, que está tentando pesquisar o MDMA para transtorno de estresse pós-traumático, que é um transtorno e que tem muitos estudos fora do Brasil em relação a essa substância e esse transtorno. Poxa, faz mais de um ano que ele está tentando fazer isso. Né? O quanto que é difícil a gente até pesquisar substâncias ilícitas, por conta de uma grande hipocrisia que a gente vive no país. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas eu precisava falar dessa questão da hipocrisia e do quanto que, como a gente tem a cultura do carnaval, que no carnaval tudo pode, tudo vira excesso. Né? E aí da importância da gente saber, bom, mesmo que as pessoas venham a consumir substâncias, elas precisam saber o cuidado que tem que ter, não só por ser uma substância ilícita, proibida, que ela pode ser presa e tudo mais, mas também de como que ela deve utilizar essa substância que ela escolheu. Né? Quais os cuidados? Né? Se tem que tomar uma dose inteira ou não? Claro, uma dose inteira nunca. Né? Sempre pequenas doses, porque você não sabe o que tem dentro, então experimenta, vê
uma hora e depois você vai decidir se vai tomar mais ou não, porque a gente não sabe o que tem dentro. Então, esses cuidados eles são fundamentais, e disso a gente não fala. A gente só fala que a droga é proibida e que causa danos e que as pessoas ficam zumbi. Né? A gente está falando de várias substâncias que estão presentes na nossa sociedade. E a gente tem, por exemplo, pesquisa sobre a quantidade de cocaína. Né? Apareceu uma matéria sobre quantidade de cocaína no Mar de Santos. Né? Não sei se vocês viram. Ou então mesmo no Lago Paranoá, em Brasília. Então, assim, as pessoas consomem substâncias. E o que a gente vai fazer a partir disso? Bom, sobre você falou da maconha e o Maurício falou sobre o momento cultural que a gente vive hoje a respeito da maconha. Isso me trouxe à mente uma reportagem que saiu, acho que uns 2 anos ou 3, logo que houve a discussão da mudança na lei do Uruguai e a primeira aprovação o primeiro estado que liberou o uso recreativo da maconha nos Estados Unidos, que foi o Colorado. E foi uma reportagem grande na Veja, que comparava os 2 modelos. Então, eu não tive o cuidado de comparar qual que era a abordagem anterior da Veja a respeito de maconha propriamente dito. Mas nessa reportagem, particularmente, me chamou bastante atenção, porque mal se discutia a droga em si, que é a abordagem padrão, né? Discutir a droga, extrair da droga o mal. Essa reportagem, ela servia ao propósito de comparar 2 modelos de regulação da maconha. Um modelo definido pela reportagem como um modelo liberal e mais eficiente, que é o modelo de Colorado, e um modelo estatal e, portanto, ineficiente, que é o modelo uruguaio. Então, aquilo me chamou a atenção naquele momento, porque foi talvez a primeira vez que eu vi uma grande, né, uma revista conservadora da grande imprensa, colocando uma reportagem muito grande, de várias páginas, sobre maconha, sobre uma droga ilícita, sem nenhuma menção sobre os efeitos negativos daquela substância, mas sim colocando peso na questão da política pública e, claro, sempre com esse viés, né? Então, olha, no modelo americano, o modelo de Colorado, ele induz o empreendedorismo, ele vai gerar mais dinheiro, ele vai gerar impostos, ele não interfere na esfera privada do cidadão, enquanto o modelo uruguaio ele não se sustenta, ele é um modelo que exige uma série de regulamentos estapafúrdios e que na verdade, mais intervencionismo e uma curva errada do intervencionismo latino-americano. Então, pensando nessa reportagem e na sua pergunta, a minha impressão de futurologia, sua pergunta, eu não sei quando e como outras substâncias vão entrar nesse mesmo ethos cultural da maconha hoje. Mas eu acho que a maconha, nós corremos o risco de que aconteça com a maconha a mesma glamorização que faz com que hoje nós tenhamos a hipocrisia do álcool, que estabelece regras de publicidade como se bebidas de até 13 graus de álcool não fossem bebidas alcoólicas. Então, a minha questão, e isso tem muito a ver com a maneira pela qual esse debate é levado ao grande público, é da gente pular de um proibicionismo absoluto, em que não se pode discutir o assunto, como há, 5 anos atrás, alguma coisa assim, para uma glamorização no sentido, olha, não é problema, não vamos nem discutir. Consuma e consuma do jeito mais liberal possível, de preferência fazendo propaganda sobre isso, de preferência gerando renda para os nossos anunciantes. Achar esse equilíbrio não vai ser fácil, no caso da maconha. Eu acho que a gente já está caminhando para esse lado. E buscar comparar as experiências talvez seja uma pauta interessante. Outros países que estão seguindo essa marcha inexorável, na minha opinião,
de regular o acesso à maconha, estão fazendo de olho no experiência liberal e de olho na experiência intervencionista. O Canadá não está seguindo nenhum caminho nem outro, está seguindo um caminho intermediário. A gente não sabe disso, não existe acesso a esse tipo de discussão, mas essa discussão está acontecendo publicamente, está sendo coberta de maneira ampla pela imprensa canadense. É uma discussão interessante a se fazer. E talvez também valha a pena a gente ficar um pouco mais atento a respeito disso, para daqui a 10 anos a gente não se ver com uma outra questão de regulação mais brusca e mais violenta do consumo de uma substância que poderia ser feito desde o começo de uma maneira mais responsável. Obrigada. Tem tempo? Quanto que... Tem tempo aí? Dá tempo? Então, alguém tem perguntas para o pessoal? A gente pega umas 3, assim, uma vez? Tá bom. 1, 2, tinha ela aqui também. Aí depois... Boa noite a todos, meu nome é Miro, sou do Fórum Estadual de Redução de Danos e da BORD, Associação Brasileira de Redutores de Danos. Antes de tudo, queria parabenizar pelo lançamento do material, muito bom, Harumi, parabéns para o Tasso também, que produziu esse material, é muito importante. O meu questionamento parte da premissa que o discurso midiático sempre foi um dos estruturantes do proibicionismo, né? A gente sempre teve o discurso da mídia como sendo o justificador da proibição e estimulante da proibição. E sempre teve esse lugar de estar a serviço dos interesses do proibicionismo, né? E por mais que, como o Maurício falou, você tem matérias que saem um pouco, que a gente realmente vê coisas sendo produzidas, principalmente numa mídia alternativa, de boa qualidade, assim, dando outras visões, ainda há uma linha de discurso na mídia hegemônica, na grande mídia, né? E essa grande mídia serve também a um interesse muito maior, né? Ao interesse do capital também. A gente não pode desassociar também da discussão da guerra às drogas, tem a ver também com a questão do capital, principalmente do capital internacional. Então, a minha questão é a seguinte: esse guia eu vejo como sendo uma introdução de você dar uma entrada meio que driblando assim esse discurso hegemônico, mas como é que poderia ainda criar novos artifícios, novos dispositivos de você entrar com outras narrativas junto principalmente a essa grande mídia que reforça o discurso de combate às drogas, da guerra às drogas, dos estigmas e dos preconceitos com os usuários, né? Onde uma narrativa ainda do doente é muito presente, ou você tem um binômio, ou você é doente ou você é marginal, você não tem aí um outro lugar nesse binômio, nesse lugar que não seja doente ou marginal. Então, como é que a gente pode, a gente não, porque eu não sou jornalista, mas como é que dentro do campo do jornalismo pode criar e pode também quebrar essas barreiras ou essas imposições que essa grande mídia cria para sustentar o discurso do proibicionismo? Boa noite. Meu nome é Gil Luiz Mendes, eu sou jornalista. Ano passado eu fiz uma matéria para a agência pública sobre o polígono da maconha, lá em Pernambuco. E a minha pergunta para você é em relação aos dados. Eu tive sérios problemas para fechar dados, assim, que os dados nunca batem. Nem entre a academia, nem entre a polícia, nem entre movimentos antiproibicionistas. Uma questão que tive muito grande lá, exemplo, um professor de Juiz de Fora garante que nos anos 80 e 90, 40% da maconha produzida no Brasil vinha do polígono. Só que hoje eu não tenho como responder isso. Ninguém faz esse balanço. Quando vai tentar buscar isso, vai na Secretaria de Defesa Social, Secretaria de Segurança, a gente tem que saber o quanto foi apreendido, como você mesmo tinha falado, mas também não sabe, a pessoa foram, sei lá, 5 mil presos, mas não fala que droga ele foi apreendido, o quanto foi apreendido. E aí eu queria saber de vocês como qualificar esse tipo de dado, como reunir esse tipo de dado e, assim, até para a imprensa ter um dado mais confiável, porque até a nossa matéria fica cheia de buracos que nem a gente às vezes fica convicto daquilo que está colocando no ar. Oi, eu sou a Larissa e sou estudante de jornalismo. E na mídia,
nas redes em geral, tem muita discussão a respeito do uso medicinal ou do uso recreativo das drogas. Essa separação faz sentido ou é uma maneira de reduzir tudo a certo e errado? Boa noite, tudo bem? Meu nome é Lucas Rigo, eu sou historiador. E eu, considerando que a colega falou sobre a lógica do recreativo ou medicinal, será que também não está na hora da gente começar a considerar os usos como usos sociais? Porque, afinal de contas, a gente está em sociedade, né? Nada foge disso. Eu vou responder a sua pergunta, que eu acho que eu tenho mais a contribuir. Responder sem responder, na verdade, né? Mas, durante a minha passagem pela Secretaria Nacional de Política de Drogas, esse era o desafio. É importante a gente saber que, em todos os países, no sistema internacional, e no Brasil não é diferente, talvez seja, inclusive, mais confuso, as agências e departamentos e enfim, burocracias que atuam nesse setor, elas são muitas, elas não são integradas, elas competem, e por isso torna impossível conseguir uma informação confiável a respeito de coisas lícitas. Imagina a respeito de um mercado ilícito que, por definição, tem uma dificuldade muito grande de conseguir informações confiáveis. Então, boa parte do trabalho do escritório da ONU sobre drogas é forçar os países a conseguir produzir dados que parem em pé. Posso falar do caso brasileiro, que tem Então, uma das formas dos países conseguirem concentrar informações de uma maneira minimamente racional é construir o que a gente chama de observatórios de drogas. Nós temos um observatório de drogas no Brasil, que é o OBID, Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas. E aí, boa parte do trabalho do OBID era tentar conseguir os dados dentro dessa lógica proibicionista. Então, quantas apreensões foram feitas, quantas pessoas foram presas, quais eram as drogas, de onde elas vinham, etc. e tal. Isso, cada janela que você abre, você tem uma série de dificuldades. Então, vamos lá para a sua pergunta. Maconha. De onde vem a maconha do Brasil hoje? Vem do Paraguai. Como é que você sabe que a maconha vem do Paraguai? Então, toda vez que existe uma apreensão, né, se tem aquele boletim específico de ocorrência, aquela ocorrência que é registrada, ela muitas vezes é registrada dentro de um contexto mais amplo de investigação daquela polícia, em geral polícia estadual, que vai falar, olha, isso faz parte de um carregamento que veio do Paraguai. Então, aquela maconha lá do Paraguai. Então, dentro das informações consolidadas de boletins e de apreensões, você tem um panorama de que a grande maioria daquela droga vem do Paraguai. Essa não é uma maneira eficiente de conseguir esses dados. Por N motivos. O mais simples deles, o mais evidente, é que nós não temos informações consolidadas no Brasil de quanto que as polícias estaduais apreendem. Isso está dentro de um contexto muito mais amplo de informação de segurança pública, que é a tentativa de criar um banco unificado de informações de segurança pública no Brasil. Isso ainda não conseguiu, isso não foi realizado ainda. Então, para um jornalista investigativo, eu querer saber quantas foram as apreensões quantas e quais foram as apreensões de maconha no Brasil, ele teria que ir nos 27 estados do Distrito Federal, pegar as informações daqueles 27 estados, ir na Polícia Federal, pegar as informações da Polícia Federal, ir na Polícia Rodoviária Federal, pegar as informações da Polícia Rodoviária Federal, juntar tudo isso, confiando que esses bancos de dados de cada unidade está correto. Tudo isso para conseguir os dados do quê? Da droga apreendida. Isso significa que a droga consumida atende à mesma proporção? A gente não sabe. E aí ninguém sabe. Quando o Escritório das Nações Unidas publica o seu relatório anual e diz tantas drogas foram apreendidas em tal lugar, o que pode dar um indício de que houve um aumento de consumo naquele lugar,
eles fazem milhares de notas de rodapé dizendo, olha, isso é um indício, porque pode ser que essa apreensão tenha decorrido de uma melhora no controle ou de alguma circunstância comercial local ali na fronteira que fez com que mais droga fosse por tal lugar e não por outro. As variáveis são tantas e são tão difíceis de controlar que esse é um dado, a rigor, impossível de conseguir. E por que ele é impossível de conseguir? Principalmente porque ele é uma substância proibida. Então, a gente consegue saber, mais ou menos, quantas bebidas alcoólicas são consumidas no Brasil. Tem desvio? Tem, claro que tem desvio. Tem produção clandestina e consumo não registrado. Mas dá para saber, grosso modo, quais são, quem vende, em que tipo, em que apresentação. É possível fazer isso com uma substância lícita. Como substância lícita, isso é muito difícil. Então, respondendo sem responder a sua pergunta, eu acho que ao buscar fazer esse tipo de cobertura, é preciso aceitar um tipo de indeterminação que é inerente à cobertura de um mercado ilícito. Como é, por exemplo, a pergunta que todo mundo faz o tempo todo quando conversava comigo sobre qual é o valor do mercado ilícito no Brasil? Sei lá. A resposta honesta seria, não sei. E ninguém sabe. Tem maneiras de estimar mercados ilícitos, mas elas são todas aceitam uma indeterminação que torna o dado quase irrelevante, quase intratável. Seguindo só eu lembro da tua reportagem e esse dado do Paulo Fraga, né? Meu amigo e tal, mas eu falo, Paulo, mas assim, esse dado quem deu para ele foi a Polícia Federal, foi um agente da polícia, né? Foi um delegado da Polícia Federal, baseado nesse tipo de levantamento empírico aí que não dá segurança para a gente afirmar. Claro que é um dado a se considerar, mas 40% produzido, você tem, infelizmente, com a ausência, que o Guilherme já desenhou, a ausência de dados, você tem que ir pegando, fazendo um mapa que envolve estudos, inclusive qualitativos. Então, por exemplo, qualitativamente, a gente sabia que até a década de 90, o polígono da maconha dava conta mais ou menos até o Rio de Janeiro, com Minas Gerais. Mas isso vinha do quê? É pesquisa tanto jornalística quanto sociológica e tal. E aí o Paraguai abastecia. Aí ainda tem a Polícia Federal fazendo levantamento genético em apreensão, no caso de maconha, para ver se as cepas, e aí chegaram à conclusão, num dado momento, que era quase tudo do Paraguai, né? Mas é muito solto. A gente não tem dados. E aí, assim, eu vou... A Platô, que é a revista, a publicação da plataforma foi lançada no passado, chama Platô, Drogas e Políticas. Nossa ideia é não só veicular, mas é promover também que estudos... Às vezes, não precisa, claro, são muito caros, mas estudos, às vezes, precisos, possam medir localmente e estimar isso nacionalmente. Quantas mortes são provocadas, estão relacionadas às drogas no Brasil em termos de homicídio? Não vou nem falando das mortes de overdose. Quantas? A gente tem esse dado? A gente não tem. Um país que tem o problema de segurança pública, de violência, nível que nós temos, não sabe. Tem estimativas. 40, 30, né? Porque uma delegacia em Goiás fez um... A gente não tem esse dado. E aí, eu acho incrível como entra Plano Nacional de Segurança Pública e sai Plano Nacional. Aliás, foi lançado um Plano Nacional de Segurança Pública há um ano, né? Não sei se vocês lembram, né? Foi lançado há um ano um Plano Nacional, agora parece que até agora vão criar um ministério que talvez nem vai ler aquele outro, mas que não se dedica à produção desses dados. Esses dados são caros. Países que têm dados consolidados, Estados Unidos, os países europeus, já sofrem muito para estimar consumo. Essa medição que a Angélica falou em esgoto ou em água de cocaína é uma medição já reconhecida até, né, pela UNODC como possível de se averiguar. Ela costuma dar mais alto do que se imagina, né?
Mas o álcool, que nós temos pouca política, a gente consegue ter. Por quê? Quanto que a indústria nacional produziu? Tanto. Quanto nós importamos? Tanto. Já dá para ter uma boa estimativa. Tem contrabando? Tem. Tem perda? Tem. Mas você tem uma estimativa. Quanto a gente consome de maconha? Bom, sabemos que tem 6,1 que consumiu no último ano. Né? Assim, é muito... Então, a plataforma queria muito cobrir essa falha, não cobrir, mas aprimorar, que a gente se dedicasse mais. Acho que aí isso também cabe aos pesquisadores. Assim, a gente precisa ser mais preciso. Né? Você não precisa ter dinheiro para fazer um survey nacional. Às vezes faz um estudo preciso num bairro de São Paulo, mas isso pode ser, se você tiver precisão, você pode pensar para outras coisas. Acho que esse é um caminho. Bom, a do Miro é meio complicada, porque assim, como é que a gente é isso, a gente tem qualificando. Acho que o guia é uma tentativa, né? Mas eu tenho uma visão mais otimista, fazendo só um contraponto. Assim como a gente acha que a narrativa ela é proibicionista, ou ela é a perspectiva midiática, ela responde só a interesse. Se a gente tivesse num evento com um ethos mais proibicionista, eles estariam dizendo assim, não dá mais para a Folha de São Paulo ficar glamorizando a maconha. Entendeu? Esse seria o tom. Né? Eu já vi um debate, há muito tempo atrás, não foi de agora, não, um debate na Folha, onde o médico proibicionista presente falou que nunca mais pisava na Folha de São Paulo, se fosse para ter aquele tratamento. Então você vê que tem muitas mídias, tem muitos jornalistas diferentes. A gente tem que ter cuidado com essa coisa da grande mídia, grande narrativa, o interesse. Agora, a questão do álcool, que tem interesse? Tem. Né? Por que a lei seca do trânsito, ainda que ela esteja corretíssima, com alguns equívocos, enfim, não vou dizer, mas ela foi feita, não sei se vocês se lembram, por que ela foi feita? Quando ela foi implementada, você tinha uma outra que vinha junto com ela, que era a proibição da propaganda completa, do ciclo completo de álcool em TV e rádio. A Globo divulgou a lei seca como uma das grandes conquistas, de fato, mas para não falar da proibição, porque aí é o interesse comercial direto. Né? Aí sim. Mas a gente tem que ter cuidado para também não expandir isso no geral. Se a gente pega na história do proibicionismo, isso é muito mais complexo, até. Enfim, acho que esse é um tema que dá muito pano para manga. E a coisa do social, só queria dar e do recreativo, convencido por alguns amigos que trabalham diretamente com a questão, militantes, ativistas da questão da maconha, uso recreativo é um nome muito ruim mesmo, se a gente for pensar como conceito, né? Porque a gente não fala uso recreativo de álcool, né? O termo para álcool é uso social, né? O termo do senso comum é eu bebo socialmente. O bebo socialmente se contrapõe ao bebo demais, sou um alcoolista, né? Bebo socialmente, mas socialmente pode ser todo dia, né? Mas não adianta também, ele não vai resolver o problema. Eu prefiro o uso social, então não falar mais uso recreativo, como se você tivesse, lembra recreio, lembra recreação, sendo que não bate com o que a gente sabe. Tem pessoas que fumam maconha para dormir à noite, isso não é recreativo. Né? E serviria para o álcool também, serviria para todas as drogas. A ideia da recreação não é um termo bom, agora o social não vai resolver, você vai ter que contrapor ao problemático. Não, mas todo uso... Não, aí não dá, porque senão... Se a gente cair também, você não classifica, e ciência e conhecimento depende de classificação. Então, você precisa ter a diferenciação do uso problemático, ou da dependência. Aí você vai aprimorando o conceito, mas você vai precisar separar. O caso do álcool é bom porque o uso problemático pode ser o acidente de carro. Quer dizer, a pessoa pode beber uma vez por mês, mas se toda vez, nesse mês, ela pega e anda 1 hora alcoolizada de carro, ela tem um problema aí. Então, mas não vai ter jeito. A classificação vai ser sempre dolorida, mas ela vai ter que existir. Né? Como dizia o Levi-Strauss, alguma classificação é melhor do que nenhuma classificação, porque senão você não... Então, mas eu concordo inteiramente. Acho que recreativo é péssimo, é um nome ruim, e eu tenho tentado escapar, mas é difícil, porque a ONU ainda usa o termo recreativo, ainda usa ou ocasional, ou experimental. Os termos são muito ruins. O guia dá algumas dicas disso. Assim, de maneira simples, tenta dar uma destrinchada nesses termos. E eu vou ser a chata do relógio agora.
A gente vai pegar mais uma rodada. Oi? Mais, muito rápido para a gente pegar mais uma rodadinha de perguntas e, por favor, não me acusem de machismo. Então, rapidamente, eu acho que a questão da narrativa em relação ao proibicionismo, né, que o Miro perguntou, eu acho que quando a gente começa a desconstruir o estigma em relação aos usuários de substâncias, é válido para os jornalistas tentarem desconstruir esse estigma, né? Do estereótipo, do local. E isso tem muita relação com a pergunta do recreacional e social, porque, por exemplo, eu sou psicóloga clínica. E aí eu já tive pacientes que falavam assim, olha, eu comecei a fumar maconha porque eu me sentia tranquilo com ela. Tá, isso é um uso social, um uso medicinal, que tipo de uso? Né? Porque realmente era uma pessoa que tinha um transtorno de ansiedade e que quando fazia o consumo se sentia mais calmo. Tem muitas pessoas que começam a fumar maconha e aparenta ser um uso recreacional e, na verdade, ela está buscando um bem-estar ali naquela substância. E aí isso é medicinal ou é só recreacional? Né? Então, são essas questões que a gente precisa refletir. Porque é óbvio que a ciência ela precisa dessa classificação, mas é fundamental que a gente comece a desconstruir esse estigma em relação ao uso de substâncias. Porque, e a pessoa que toma relaxante muscular sem prescrição, ela está fazendo o quê? Né? Eu, por exemplo, eu não gosto de álcool, mas eu vivo com a coluna doendo. De repente, eu posso usar um relaxante muscular e junto com as minhas amigas tomando cerveja, por exemplo. E eu não tomo cerveja. É um uso recreacional ou é um uso social ou eu estou tentando aliviar a dor? Eu fiz uso de relaxante muscular. Está vendo? Então, eu acho que isso é fundamental, a gente começar a desconstruir essa questão do estigma em relação às substâncias, porque a gente está falando de substâncias que são prescritas, né? A gente consegue controlar, por exemplo, quantos Rivotril foram produzidos, né? É uma substância que a gente tem uma grande parte da população que faz um uso aí sem prescrição, inclusive. Então, eu acho que essas questões são as para a gente refletir, né? A gente vai pegar só mais uma rodadinha de perguntas e aí depois joga para vocês de novo. Vou ser bem breve também. A gente está no ano eleitoral, né? E a última eleição que a gente teve para presidente, pelo menos, foi em 2014, e a gente, de lá para cá, a gente tem um cenário um pouco diferente com relação à política de drogas. Acho que o Uruguai, de fato, a política deles, de fato, a maconha foi implementada esse ano, outros estados dos Estados Unidos passaram a legalizar a maconha também. O próprio Brasil, com relação à Anvisa, o próprio Poder Judiciário tem liberado salvo-conduto para, enfim, pessoas que fazem autocultivo para uso terapêutico. Então, a questão é, em ano eleitoral, como é que vocês acham que essa pauta, sobretudo da maconha, como é que ela vai aparecer? Né? Qual é o viés que vai ser dado para essa pauta? Um pouco na linha dessa dicotomia entre uso medicinal e uso social, enfim. Bom, meu nome é Paulo Mariante, sou advogado e militante de direitos humanos. A primeira coisa, em relação a dados, se o Brasil não tem controle nem sobre os dados de homicídios, e vocês falaram em segurança, pergunta ao pessoal do SUS as diferenças no número de mortes, né, com a segurança pública. Então já começa que por aí, né, não sei se é exatamente esse foco. Mas eu queria colocar uma questão, assim, vocês falaram em imprensa e citaram o jornal. Eu tenho uma preocupação, porque a gente, não só militante de direitos humanos, mas do direito à comunicação, a gente tem um olhar muito crítico em relação aos chamados programas policialescos, que tem na TV e tem no rádio. Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, porque é uma desgraça, literalmente uma desgraça. Com um problema de que o Ministério da Comunicação, quando já foi demandado sobre isso, não fez nada, né? Agora, e anteriormente, não é um problema só do governo golpista, né? Nunca se fez nada. E eu queria dizer que eu acho que esse guia, né, eu espero conseguir um exemplar para levar para Campinas, acho que ele é muito importante para jornalistas e para nós. Eu não sou militante de direitos humanos, para qualquer pessoa, para poder dialogar, usando a expressão mais suave possível, com quem faz esse tipo de discurso. Porque, no meu ponto de vista, no rádio e na TV, nessa seara que eu estou falando, o quadro é de barbárie. Na imprensa escrita, talvez seja um pouco menos, inclusive porque hoje tem um monte de jornal, né, que reproduz o que as agências fazem. Eu fiquei surpreso que o Jornal de Campinas reproduz coisas da Agência Brasil. Né? Isso, olha que legal, né? Porque é menos
horroroso do que eu vejo em outros lugares. Agora, rádio e TV é um horror. Então, assim, como é que a gente pode trabalhar também e usando esse guia como instrumento mesmo de enfrentamento, de luta? A palavra controle tem gente que não gosta, que acha que é censura. Tudo bem, deixa quieto. É isso. Olá, meu nome é Sidney. Né? Eu sou ativista, né? Eu participo da Marcha da Maconha e de outros. Então, a minha pergunta ela foge talvez um pouco, mas é algo que eu tento entender, né? Por que as políticas positivas, políticas progressistas, como as políticas adotadas pelas políticas de saúde pública, que o próprio coletivo Edilei e outros executam há anos, tem uma permeabilidade tão pequena, ao meu ver, na mídia em geral, na grande mídia, né? Isso você fugir sobre isso, mas talvez em publicações específicas consiga bastante espaço, tal, mas na grande mídia consegue uma permeabilidade muito pequena. E experiências como, sei lá, a mudança da lei de drogas em Portugal, que já foi há 15 anos atrás, e é um país culturalmente tão próximo de nós. E eu não vejo repercussão praticamente nenhuma, a não ser em publicações bem específicas sobre os dados, os resultados dessa política em Portugal, por exemplo. E, por exemplo, a Marcha da Maconha em si, que em São Paulo esse ano comemora 10 anos de Marcha da Maconha, né, e reunindo muitos milhares de pessoas nas ruas de São Paulo, e com diversos ativistas e entidades que tratam do assunto, e tem uma repercussão. Às vezes sai uma nota de rodapé no jornal no dia seguinte, aconteceu a Marcha da Maconha. Tirando talvez 2011, que em função da repressão policial teve uma repercussão maior, talvez o único, né? Que eu lembro até, acho que o editorial da Folha de São Paulo era debater ao invés de bater, acabou gerando aquele recurso do STF, do doutor André Barros. Tá? Então, não sei, tentar entender o quão difícil é essa permeabilização dessas outras alternativas e dos resultados que estão, os resultados palpáveis de dados que se apresentam em outros lugares, né? Ou a partir da ação de coletivos como o Edilei. Bom, vou voltar aqui. Oi, desculpa. Bom, isso aí me lembrou as manifestações de passe livre, de tarifa e tal, que só entra quando é notícia, quando quebra a janela, quebra não sei o quê. Quando tem briga. Quando não tem briga, você nem fica sabendo, né? Quem se candidata a começar? Eu acho que eu vou começar pela última pergunta. Porque é isso, né? Eu trabalho no Centro de Convivência Edilei e, ultimamente, a gente tem tido um pouco mais de espaço na mídia, né? Eu acho que o fato da gente ter um projeto que faz intervenção em festa acabou chamando a atenção de algumas mídias, né? Justamente da gente falar dessas drogas sintéticas, né? Das drogas adulteradas. Então, eu acho que, por um lado, a gente começou a aparecer um pouco mais nesse sentido. Mas eu também me questiono por que experiências mais progressistas acabam não tendo tanto espaço. Eu acho que... e também porque a gente acaba atuando, né, de uma maneira mais restrita na região central de São Paulo. Então, não sei se isso acaba interferindo de alguma maneira. Sobre a questão do ano eleitoral, né? Eu acho que essa pauta ela vai ser bem explorada. Acho que vai ser explorada da mesma maneira polarizada que foi a eleição aqui de São Paulo para prefeito. E eu acho que essa exploração polarizada ela é um grande problema para as pessoas que fazem uso, têm problemas em decorrência do consumo de substâncias. Eu acho que essa polarização, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente teve um grande problema, é que muitas das pessoas que eram beneficiárias do programa de braços abertos, que estavam mais estáveis, na época da campanha eleitoral já começam a se desestabilizar com medo do que realmente aconteceu, que é o que está acontecendo, né, do desmonte da política e das pessoas serem tiradas dos hotéis, né, sem realmente nenhum respaldo, né, um programa que ficou um ano sem uma coordenação, sem nenhum tipo de respaldo, é óbvio que as coisas não iam ficar ok. Então, eu acho que é muito preocupante essa polarização, mas, por um lado, a mídia ela pode contribuir bastante
se começa a trazer a pauta mais voltada para a não estigmatização. Eu acho que isso pode ser alguma forma de amenizar essa polarização, de começar a falar, por exemplo, que tem pessoas que usam substâncias e que estão bem, que levam a vida, né? Porque eu acho que isso que isso não tem tanta graça, né, para sair na mídia, né? Olha só, a gente tem um monte de pessoas que aí de nível superior, pós-graduação, não sei o que usam drogas. Isso eu acho que não vende tanto, mas a gente tem muito isso, né? E também tem um receio das pessoas também se posicionarem e falarem, olha, eu sou bem-sucedido, mas eu uso drogas, né? Todo mundo tem medo por conta da estigmatização. Mas eu acho que de poder explorar histórias de sucesso de pessoas que fazem uso de substâncias, como grande parte da população. Não precisa ser só a pessoa que saiu da Cracolândia, né? Claro que a gente tem muitas histórias de sucesso nesse sentido também. Mas tem pessoas que continuam fazendo algum uso e estão bem. Então, eu acho que isso pode ser um pouco mais explorado. E eu acho que a possibilidade de a gente poder falar mais tranquilamente sobre esse tema pode amenizar essa polarização que vem aí pela frente. Sobre a eleição é nacional, né? E a tendência e a polarização, na verdade, eu acho que nesse caso a pior experiência que nós tivemos de debate sobre política de drogas em nível nacional foi a eleição de 2010. Ela piorou muito a situação de política de drogas, porque ali não houve uma polarização, houve uma competição para ver quem seria o maior guerreiro antidrogas, né? Se era Dilma ou se era o Serra. E eles disputaram isso, né? E no primeiro turno a Marina também entrou na luta para ser também uma guerreira anti-crack, tanto quanto eles. Então, isso foi péssimo para a política. Isso foi dar no crack, é possível vencer, né? Na sequência. Então, assim, claro, centrado no crack, se centrou no crack como... Mas, infelizmente, acho que em nível nacional, o debate... ele ainda, aquilo que o Denis falava, o Denis Budman, que o debate os políticos são viciados em drogas, no sentido político do termo, né? Eles, falar que vai lutar contra as drogas, ter isso como pauta, vende muito. Mas agora eu sinto também que teve uma mudança. Então você pega os partidos de esquerda, por exemplo, eles cada vez mais têm setoriais, têm grupos que colocam a questão e colocam a discussão. Setores, não necessariamente a esquerda, centro-esquerda, centro-direita, esses grupos, esses novos movimentos, o Agora, tem todos esses nomes aí, mas enfim, na área de drogas parecem colocar a discussão em termos mais racionais, só que eles ainda não estão ocupando lugar partidário forte, mas acho que tem um amadurecimento e pode começar a ter, e a plataforma talvez comece a discutir isso, espaço também para que um discurso político que propõe uma outra política vire um nicho eleitoral. Pode começar a surgir. Já tem muito pouco, né? O Gabeira explorou esse nicho, foi um pioneiro nesse nicho, né? Eu me lembro, antigamente, a piadinha era quem fuma, quem sente e quem cheira, vota no Gabeira. Lembram disso? Era a piada, mas ele explorava isso, explorou por um tempo, acho que pode ter uma... Mas o debate em nível nacional, geralmente, assim, na candidatura para o executivo, né, é muito difícil. Só a sua... primeira coisa dos dados, de fato a gente tem esse problema, mas eu acho que a gente não pode jogar aquela velha história, criança, balde, água, tudo. Os dados do DataSUS não batem com a segurança, mas hoje a gente já consegue, a partir dos dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, juntar as duas bases e consegue chegar nesses 60 mil homicídios ano, né? Pode ter problema? Aí tem, mas 60, se a gente já chegou a 60, já era motivo para... porque não é que a gente chegou a 60, a gente está há 2 décadas contando em dezenas de milhares o número de homicídios, né? E é impressionante como... E aí o debate de segurança vai seguir, aí já respondendo a coisa da... Ele vai ser central nessa eleição e é muito perigoso. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu converso com o pessoal mais jovem, alguns da minha geração, tem muito usuário de maconha, muito maconheiro que vai votar no Bolsonaro. Tá? Já vi pelo menos uns 7 ou 8. Você fala, pô, mas peraí, o cara diz que vai mandar a polícia dar uns tiros em você depois, mas assim,
acreditar que nessa coisa de escolha racional sempre não é um bom caminho em política eleitoral. É uma discussão de... Então, acho que... Agora, como controlar a rádio e TV, aí é complicado, né? É uma discussão realmente... Não acho que não é esse aqui o fórum, é uma discussão regulamentar, enfim, é difícil. Pega a internet, né? A internet, em princípio, ela está aberta, e ainda assim você vê que ela não garantiu também... pelo contrário, né? É impressionante como ela propaga em diversos matizes ideológicos bobagens assim, de todo tipo, inclusive com dados e tal. E eu acho que a questão positiva só Portugal, eu acho que Portugal, Sidney, eu acho que foi as matérias, tem um tipo de matéria que, inclusive a grande imprensa, até a Isto É estava concorrendo ao prêmio Gilberto Velho esse ano, acabou não ganhando, mas foi uma matéria interessante, fazendo um balanço geral muito crítico ao proibicionismo. Tem saído esse tipo de reportagem ampla, que traz os dados de Portugal, traz os dados do Uruguai, traz os dados do Colorado, tem saído, assim, o problema é o que eu falei no começo, eu acho que é o cotidiano que é o problema. Essas matérias de fôlego, até porque pouca gente lê, o acesso, não é só o acesso, a disseminação desse tipo de informação é mais restrito. E aí o cotidiano é a guerra do Rio, o cotidiano e aí ainda é a pegada do assim, o assassino é o traficante. E é isso que o guia, eu falei hoje com uma rádio de manhã, eu acho que tem que parar o jornalismo, né? É assassino, não é traficante, né? Se alguém matou alguém, o crime principal dele deveria ser, ele é um homicida e não um traficante, né? Mas ele vende droga também. Bom, mas ele fez algo muito pior do que vender droga, que é tirar a vida de alguém. Então ele é um homicida, é uma quadrilha de homicidas, que talvez venda droga também, né? E aí podem ser até policiais, inclusive alguns deles. Então, eu acho que esse é o cotidiano que faz, não é essa grande matéria. Essa traz os dados, mas... E no cotidiano ainda é muito fraca, a cobertura é muito pouco embasada, é muito sem cuidado, né? O Aureliano Biancarelli, que é um cara que eu nem sei, vocês conhecem no jornalismo, é um cara que deu uma sumida, não sei onde ele está, ele cobriu saúde na Folha por muito tempo. E ele me falava assim, ele falava, eu estava ali no cotidiano da Folha, porque era saúde, aí às vezes eu segurava, mas aí o cara matava a avó. Lembra de um cara uma vez que matou a avó, né? Aí, quando eu cheguei de manhã, já tinha ido, porque quem fez foi o pessoal da reportagem policial da noite. Aí, assim, já tinha dado o diagnóstico do menino, já tinha o diagnóstico completo, de onde ele tinha comprado a cocaína, por que ele matou a avó, já estava tudo isso já explicado na Folha, né? E imagina nos outros. Então, esse que é o desafio, né? Bom, sobre as eleições, só reforçando, eu acho que tem das tragédias das coberturas de eleições gerais é o foco no executivo, né? Então a gente fica, todo mundo com tudo, a gente fica ali hipnotizado pela disputa do executivo. 2010 foi assim, muito, foi uma escalada. 2014 foi um pouco diferente, mas 2014 drogas entrou menos na pauta nacional, tinha uma questão, teve as manifestações, teve uma questão ali também, um pouco desconforto com relação ao telhado de vidro do Aécio, teve uma questão, o assunto não entrou na pauta, mas o ponto é, a gente tem hoje, as eleições de 2014, em que as drogas não entraram na pauta, resultaram na eleição de um parlamento muito conservador no tema de drogas. Por quê? Porque o debate, embora ele possa estar se amenizando no discurso nacional, isso não significa que as candidaturas proporcionais não se utilizem de polarizações locais para ganhar voto. O ministro de Desenvolvimento Social hoje, que é deputado federal pelo Rio Grande do Sul, Osmar Terra, para ele importa pouco se a discussão vai ser mais progressista ou não. Pode ter uma maioria progressista. Ele está falando por 50 mil eleitores dele em Porto Alegre. Esse conservadorismo específico com a política de drogas, se ele se constituir em força eleitoral proporcional local, a situação não vai melhorar, porque o debate político vai continuar servindo a esse tipo de interesse. É a mesma discussão no campo da saúde mental propriamente dita e da discussão
das comunidades terapêuticas. Por que alguém teve uma pergunta mais cedo, até não respondi, por que existe tanta dificuldade, por que é tão difícil que determinados tipos de abordagens ganhem relevância política? A relevância das comunidades terapêuticas ela é desproporcional do ponto de vista político, porque eles têm uma representação desproporcional no Congresso Nacional e nas assembleias locais e câmaras dos vereadores. Então, nós, como público que está aqui participando desse debate... Desculpa, a gente tem que ficar atento a isso. Claro, eles têm um lobby forte, mas porque eles respondem a uma demanda social, que eles dão uma resposta imediata, coisa que seria o campo antiproibicionista ou o campo crítico, antimanicomial, não dá, né? Eu também acho que é isso que dá a força também, acho que a gente precisa estar atento a isso. Sem dúvida, acho que vale a pena um debate específico sobre por que essas lideranças ganharam tanta força política local. E acho que é esse, é entender, e é por isso também que eu acho que o debate é complicado de se fazer nos termos que tem sido feito a respeito de comunidades terapêuticas. Existe uma resposta a uma demanda local imediata, e essa resposta confere credibilidade e poder político a essas lideranças locais, que, enfim, inseridas num outro contexto também, de religioso e por aí vai. Mas o meu ponto é que a avaliação das eleições desse ano, nós ganharíamos se essa cobertura pudesse se estender para as discussões locais, regionais, e que nós compreendêssemos, pelo menos do ponto de vista analítico, que buscar a radicalização do debate, mesmo do ponto de vista de quem pode eventualmente se tornar minoritário, pode ser muito proveitoso para quem não está disputando cargos majoritários, para quem está disputando um nicho. Se eu tiver um nicho, como o Gabeira ficou anos, é um parlamentar que ganhou várias eleições no momento em que não podia falar de drogas, porque ele disputou um nicho. O nicho do lado antiproibicionista. Como disputar esse poder político local? É uma discussão que tem que ser feita, e tem que ser feita também com a imprensa local, aí com programas de alcance local, tem todas as discussões a se fazer. Pessoal, o debate está animado, a música ali no fundo também. Eu agradeço muito a participação de vocês, as perguntas de vocês. Um debate é sempre muito mais rico quando a plateia participa. Eu agradeço muito a participação de vocês também, as informações, as opiniões que vocês deram são muito enriquecedoras para mim, eu imagino para que todos que estão aqui, que estão assistindo na internet. Acho que um resumo bom que a gente pode fazer em termos de cobertura de jornalística, de como é que os jornalistas podem atuar nesse tema, assim, é basicamente façam um jornalismo básico, decente. A gente costuma falar bom, mas eu acho que não é uma questão de adjetivo, é uma questão de técnica. Se você faz um jornalismo baseado em fatos, se você faz um jornalismo baseado em dados mesmo, e levantando a questionabilidade desses dados, né, a fragilidade desses dados, se você faz um jornalismo que se foca nas pessoas que são afetadas ou deixam de ser afetadas em uma certa política pública ou na inexistência de uma política pública, se você procura pessoas qualificadas com as quais debater, com as quais falar sobre esse assunto e tenta fazer o básico da missão jornalística, que é atender ao interesse público, eu acho que a gente está bem servido. E o guia vai ajudar bastante também numa hora de aperto, na hora de fechar uma matéria. Tenha sempre na sua mesa e consulte sem moderação. Desculpe, eu tinha que fazer um último trocadilho. Mas muito obrigada, agradeço mesmo, espero que a gente continue e tenha outras oportunidades de debate.